Você já ouviu falar de um misterioso imperador do fim dos tempos? Um herói profetizado que traria paz ao mundo antes da chegada do anticristo? Essa figura quase mítica aparece em textos antigos como Pseudo-Metódio e a Sibila Tiburtina. Mas quem era este herói? O que essas profecias realmente diziam e como elas atuaram na mentalidade da Europa, marcada naquele momento por tensões políticas e religiosas? Hoje nós vamos conversar sobre este assunto, um assunto muito curioso, mas que ainda hoje fascina muita gente. Após os textos de Agostinho de Hipona, que interpretou o milênio de forma simbólica, o milenarismo foi praticamente silenciado no Ocidente por mais de 6 séculos. Não totalmente silenciado, mas ele apareceu apenas de forma subterrânea. De acordo com o historiador Robert Lerner, nenhum escritor latino ousou expressar ideias milenaristas durante este período. Mas, em meio a este silêncio, algo inesperado aconteceu. 2 obras vindas do Oriente chegaram à Europa. Essas obras foram o Pseudo-Metódio, um texto que se originou na Síria, e a Sibila Tiburtina, um texto traduzido do grego para o latim do século XI. Esses textos reacenderam as ideias milenaristas porque os seus autores estavam fora da influência direta da tradição latina, que rejeitava interpretações como estas, interpretações apocalípticas mais literais. Pense comigo na Síria do século VII. Ela fazia parte do Império Romano Oriental, mas agora havia sido conquistada pelos árabes. Foi nesse cenário de transformação social que surgiu a obra conhecida como Pseudo-Metódio, escrita por um cristão anônimo. Esse texto, que se apresenta como uma profecia atribuída ao Santo Metódio, apresenta uma narrativa épica que abrange desde a criação de Adão até o fim dos tempos. Entre suas profecias mais marcantes encontramos o surgimento dos árabes, identificados como os filhos de Ismael que perseguiram os cristãos, o surgimento de um poderoso rei cristão romano que derrotaria os inimigos da fé e traria paz ao mundo. Esse reino seria glorioso, mas não eterno, já que, após um período de paz, surgiriam o anticristo, Gog e Magog, e o mundo avançaria para o último julgamento. Antes disso, este rei depositaria sua coroa lá no Gólgota, entregando seu reinado a Deus. Por sua vez, a Sibila Tiburtina, trazida para o latim no século XI, é ainda mais explicitamente milenarista. Ela se baseia na figura lendária da Sibila de Tibur, que, segundo a tradição, teria profetizado o nascimento de Cristo ao imperador Augusto. A narrativa desse texto prevê o surgimento de um herói chamado Constante, que uniria os gregos e os romanos em um reinado de paz e prosperidade por 112 anos, a conversão dos judeus, o surgimento do anticristo que marcaria o fim desse reino. Assim como em Pseudo-Metódio, Constante entregaria sua coroa a Deus, simbolizando o encerramento do período milenar. Essas 2 obras compartilham uma visão central: a vinda de um herói humano, um governante que traria paz e justiça antes da última tribulação. Esse conceito era profundamente inspirado no messianismo judaico, mas aqui aparece adaptado à narrativa da Igreja. E tem mais uma coisa: a recepção destas obras foi impressionante. Pseudo-Metódio sobreviveu em mais de 220 manuscritos, enquanto Sibila Tiburtina aparece em cerca de 150 manuscritos medievais. Para fins de comparação, o romance mais popular da Idade Média, o Romance da Rosa, sobreviveu em 250 cópias. A partir do ano 1050, as ideias milenaristas começaram a ser adotadas por escritores latinos, mas com uma diferença.
Os heróis dessas profecias não eram mais imperadores romanos distantes. Eles passaram a ser governantes europeus identificáveis. Por exemplo, no ano de 1089, Benzo de Alba exaltava Henrique IV como o herói apocalíptico. Durante a Segunda Cruzada, um autor anônimo francês profetizou que o rei Luís VII derrotaria os inimigos da fé e triunfaria no Oriente. No século XII, um autor germânico elevou Frederico Barba-Roxa a esse papel, prevendo que ele sim governaria sobre Constantinopla e Jerusalém. Essas profecias eram frequentemente usadas como propaganda política e dinástica, legitimando governantes e suas conquistas como parte de um plano divino. Com o tempo, o perfil do herói escatológico mudou. Além de conquistadores, surgiram ainda profecias sobre reformadores da igreja. Por exemplo, durante os conflitos entre Frederico II e o papado, propagandistas exaltaram Frederico como um herói que purificaria a igreja e derrotaria o Papa Gregório IX, identificado por eles como a besta do mar lá do Apocalipse de João. Já outras profecias apresentavam heróis que atuariam dentro da própria igreja, como, por exemplo, os chamados papas angélicos, que conduziriam uma purificação interna da fé cristã. Um exemplo marcante desse tipo de visão aparece no Tratado de Roger Bacon, entre 1267 e 1272. É neste documento que ele prevê o advento de um Papa Santo, Papa este que reformaria a igreja, derrotaria os inimigos da fé e levaria os cristãos a um novo tempo de unidade. Essas profecias geralmente terminavam com o advento do anticristo, marcando a tribulação final. As profecias milenaristas medievais não eram apenas previsões sobre o fim dos tempos. Elas também expressavam esperança, a tensão política e o desejo de renovação espiritual daqueles crentes. Essas narrativas, por mais curiosas que elas sejam, uniram governantes e o povo em torno de uma visão comum. Que visão era esta? A visão de um futuro glorioso, ainda que breve, antes do confronto final contra o anticristo. Mas a principal questão é, de que forma estas histórias estranhas e exóticas da Idade Média nos ajudam a compreender a forma como, na atualidade, os crentes esperam pelo fim dos tempos. É por isso que a história da escatologia é importante. Ela nos ajuda a equilibrar a nossa própria perspectiva escatológica. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva em nosso canal e compartilhe com alguém que possa se interessar por essa mesma temática. Eu tenho alguns cursos disponíveis para você, eles aparecem aí nos comentários deste vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.